Será que um chapéu giratório com lâmina afiada conseguiria mesmo partir alguém ao meio? Kung Lao faz parecer fácil. Neste vídeo, vamos testar a arma icônica dele por 4 lentes, a lore de onde ela vem, a física real do voo, o desafio dos materiais e o impossível jogar, voltar e pegar. Deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar na ciência de Mortal Kombat. O chapéu de lâmina de Kung Lao não é só um acessório estiloso. Ele tem lugar garantido no cânone de Mortal Kombat. O chapéu e o estilo de luta dele estrearam em Mortal Kombat 2, apresentado não apenas como arma, mas como relíquia passada pela tradição Shaolin. Os jogos repetem que ele é único, inseparável da identidade de Kung Lao e até ligado ao seu legado em linhas do tempo alternativas. Desde o começo ficou claro. É mais do que equipamento. É quase sagrado, unindo a habilidade marcial ao lado místico da série. Na lore, o chapéu de lâmina teria sido forjado com uma receita Shaolin altamente secreta de metal. Essa frase sozinha explica por que a lâmina nunca perde o fio, por que aguenta tensões absurdas e por que ninguém consegue quebrá-la. A narrativa se apoia nessa liga misteriosa para responder antes de perguntarem como uma arma encara batalhas em que metais reais entortariam, rachariam ou ficariam cegos. A resposta in-universe é simples. Foi feito de algo que só eles sabem forjar. Isso torna o chapéu indestrutível e insubstituível, elevando-o de ferramenta de combate a símbolo de tradição. Visualmente, os jogadores reconhecem rápido que a arma define o estilo de Kung Lao. Em vez de só trocar socos, ele usa o chapéu como projétil, como escudo e até como armadilha. No cânone, o chapéu volta como bumerangue, orbita o corpo como barreira giratória e até teleporta para as mãos no meio da luta. Ao longo da franquia, os golpes expandem essas habilidades, deixar o chapéu pairando como armadilha mortal, ou girar tão rápido nas mãos que vira uma serra de curto alcance. Mesmo com variações entre jogos, o comportamento do chapéu é sempre sobrenatural. Faz sentido. Ele não obedece à física normal, mas às regras do mundo de Mortal Kombat. A inspiração não brotou do nada. Os criadores de Mortal Kombat já acreditaram o design ao chapéu letal de Oddjob em Goldfinger. No filme, Oddjob usa um chapéu com aba de aço como arma, arremessando com precisão a ponto de cortar estátuas e ameaçar o próprio Bond. Esse truque pequeno, mas inesquecível, grudou na cultura pop, e o co-criador John Tobias reconheceu a influência direta. Transformar aquela ideia de cinema em arma central deu a Kung Lao impacto visual imediato, e com o tempo, o conceito virou algo próprio. De homenagem à marca registrada, o chapéu de lâmina saiu de um aceno ao cinema para virar pedra fundamental da identidade do jogo. Na história, o chapéu também simboliza linhagem. Kung Lao não é só mais um lutador. Ele carrega o legado de guerreiros passados, e o chapéu é a prova dessa herança. É arma e lembrete do papel dele no universo de Mortal Kombat. Ao longo dos anos, cutscenes e diálogos destacam o chapéu como marca de quem ele é, sugerindo que pertence tanto ao sangue do personagem quanto à Ordem Shaolin. Muitos fãs até dizem que o chapéu tem quase personalidade própria, já que os momentos mais memoráveis dele estão diretamente ligados à arma. Juntando tudo, a lore trata o chapéu de lâmina menos como gadget e mais como relíquia sagrada e multifuncional. Ele voa, volta, protege, prende e nunca quebra. Como objeto in-universe, já vem explicado por misticismo e metalurgia secreta, livrando a história de lidar com limites do mundo real. Por isso, os jogos podem mostrá-lo fatiando inimigos e pousando perfeito de volta nas mãos de Kung Lao. Mas tirando o mito por um instante, e a física de realmente arremessar algo assim, se você tivesse uma lâmina circular afiada e tentasse lançar do jeito de Kung Lao, até onde a ciência deixaria? Depois do arremesso, o problema real não é o fio, é a física. Para entender os obstáculos, vamos ao básico do voo de um frisbee. A estabilidade do disco vem principalmente do giro, a tal estabilidade giroscópica. Quanto mais rápido gira, menos ele chacoalha fora da rota.
some o perfil curvado que gera um pouco de sustentação, e você tem um disco que desliza suave, em vez de capotar como um prato. Como a sugerida pelo chapéu de Kung Lao, tende a deixar o disco menos estável, bagunçar o fluxo e aumentar a turbulência. Em vez de planar, vai bambear e perder alcance. A ironia é clara. A lâmina que o torna letal na lore destrói a aerodinâmica que permite um voo suave. Por isso, nenhum esporte com disco usa lâminas. Outro ponto é a velocidade. Arremessadores de alto nível em esportes como Ultimate Frisbee ou disco alcançam velocidades impressionantes, mas, mesmo no limite humano, braços e punhos não geram a rapidez mostrada em Mortal Kombat. Nenhum arremesso humano chega perto do corte cinematográfico que vemos quando o chapéu varre os oponentes. Esses feitos implicam aceleração e energia muito além da biomecânica, porque literalmente são sobrenaturais. Projetistas já exploraram discos arremessáveis ao longo da história, mas no mundo real nunca superaram armas mais simples como facas ou projéteis contundentes. O problema de física é sempre o mesmo. Discos com borda cortante perdem eficiência aerodinâmica e versões mais pesadas ficam difíceis de lançar com precisão. Em termos de engenharia, você troca peso por durabilidade e acaba com algo mais lento, menos preciso e inferior a ferramentas refinadas para combate. E aí entra a energia de impacto. Se o chapéu pesa, digamos, 5 libras e Kung Lao o lança a 90 km por hora, isso dá por volta de 1.100 a 1.500 joules de energia cinética. Para comparar, é uma faixa parecida com a de um disparo de pistola 9mm. Perigoso? Com certeza, mas bem menor do necessário para cortar um corpo limpo ao meio. Só o osso exigiria milhares de newtons de força de corte. Realisticamente, um disco afiado pode ferir um alvo, mas não vai produzir as bissecções limpas que o jogo mostra sem um lançador mecânico ou ajuda sobrenatural. A letalidade cinematográfica do chapéu pertence ao mundo de Mortal Kombat, não ao nosso. Isso leva a outro obstáculo. A física do voo é uma parte, a durabilidade e a estrutura são outra. A arma teria que ser leve o suficiente para voar e forte o bastante para sobreviver a impactos sem estilhaçar. Esse equilíbrio cai no metal em si, e na lore é resolvido com a Liga Shaolin secreta. A pergunta é, o que seria preciso na ciência dos materiais para chegar perto? A explicação canônica, uma Liga Shaolin secreta. É assim que a franquia justifica o chapéu de lâmina nunca perder o fio, nem entortar, nem quebrar. No universo de Mortal Kombat, essa frase explica a sobrevivência impossível da arma. Sem a fantasia, o dilema é direto. Um disco leve o bastante para voar raramente é forte o suficiente para cortar e resistir ao impacto. Já metais robustos para cortar ou aguentar pancada costumam ser pesados demais para lançar bem. Essa contradição é o núcleo do problema da receita secreta Shaolin. Armas sempre equilibraram dureza e tenacidade. Duro demais, a aresta lasca. Mole demais, não segura o fio. Ferreiros buscaram o meio termo por séculos. Camadas de aço, têmperas complexas, espessura otimizada. Mas tudo pensando em armas empunhadas, não em discos laminados arremessados que precisam fatiar materiais densos e ainda voltar intactos. As exigências físicas superam a forja histórica e a engenharia moderna. Uma katana, por exemplo, pode chegar a 60 Rockwell de dureza e manter fio afiado, mas ainda pode lascar contra osso. Ligas aeroespaciais como o titânio são mais tenazes. Porém, fazer um disco de 2 pés em titânio empurraria o peso para cerca de 4 quilos, 9 libras, pesado demais para lançar como frisbee. Historicamente, o paralelo mais próximo é o chacrã do sul da Ásia. Anéis metálicos de 15 a 30 centímetros e 150 a 300 gramas. Eles feriam, mas nada de partir alguém ao meio. O chapéu de Kung Lao, frequentemente mostrado com cerca de 60 centímetros de diâmetro e vários quilos, pega essa arma modesta e exagera em uma ordem de grandeza. E para realmente cortar um torso, estudos de fratura óssea sugerem 2.500 a 4.000 newtons de força de corte. Um objeto arremessado geraria 300 a 600 newtons no melhor cenário. É um déficit enorme, motivo pelo qual a história apela para a metalurgia Shaolin como passe de mágica.
Há ainda um ponto ignorado: a segurança do usuário. Usar um chapéu com aba afiadíssima perto do rosto já seria perigosíssimo, mesmo sem arremessar. Qualquer escorregão machuca. Se for afiado a ponto de cortar osso, seria impossível de pegar no retorno sem se mutilar. Em Mortal Kombat, a Liga Secreta resolve. A arma é ultra cortante e perfeitamente segura nas mãos do mestre. No mundo real, esse paradoxo não fecha. Então, o que a tal receita Shaolin significa para nós? É um atalho narrativo. Fecha lacunas que engenheiros não conseguiriam fechar. Voo, letalidade, robustez e segurança ao mesmo tempo. Sem esse truque, o conceito desmorona. Por isso, o chapéu de lâmina fica firmemente no campo da ficção. Mesmo que existisse um metal milagroso, o uso prático, lançar, acertar e recuperar sem ferir, continuaria insolúvel. E chegamos ao último obstáculo. Como alguém arremessa uma lâmina giratória e depois a pega com as mãos nuas, sem se ferir? Quando trocamos o foco do arremesso para a recuperação, chegamos ao recurso menos realista, o retorno automático e a pegada perfeita. Mortal Kombat faz parecer fácil. Em vários jogos, o chapéu curva e volta, salta direto para as mãos de Kung Lao ou até teleporta quando precisa. O cânone trata isso como dado, não é física, é qualidade sobrenatural. Diferente de um bumerangue, o perfil circular e plano com borda afiada não tem geometria para curvar no ar e retornar. Frisbees planam em linha, bumerangues voltam por serem assimétricos. Um disco afiado como o chapéu simplesmente não tem o formato para autorretorno verdadeiro. O jogo mostra mesmo assim porque aí entra a ficção. O público vê um recall mágico, não um truque aerodinâmico. Mesmo assim, alguns fãs tentam imaginar soluções sem magia. Uma hipótese popular, discutida no Reddit, propõe duas camadas estruturais: uma placa interna giratória para a estabilidade e um sistema de lâminas retráteis. Nesse cenário, as bordas se recolheriam ao atravessar o alvo, reabrindo depois. Outros sugerem que o aro externo poderia girar independente, reduzindo o atrito na mão ao pegar. Ideias divertidas que tratam a arma como engenharia avançada, não misticismo. Mas, ainda que possíveis, criariam novos problemas. Mais peso, peças móveis que podem travar, estabilidade comprometida. Na prática, deixariam o chapéu menos aerodinâmico, mais difícil de lançar e mais sujeito a falhas. Em vez de resolver, só empilham dificuldades. A diferença fica mais clara olhando armas reais de retorno. Bumerangues são leves, assimétricos e feitos só para voltar. Dá para pegar com treino, às vezes com luvas, e ainda falham bastante. Troque madeira por aço afiado, aumente o tamanho e remova as asas curvas que fazem a volta. Você terá um objeto que não retorna. Em combate, vira um único arremesso até alguém ir buscar, a menos que haja forças sobrenaturais. O design de Kung Lao também esbarra no fator humano. Um disco afiado voltando rápido não é algo que o corpo lide com segurança. Tempo de reação não dá conta. A mão não aguenta, e um erro mínimo vira ferimento sério. A lore resolve dizendo que a arma é vinculada a Kung Lao, retornando sob o controle dele, não da física. Por isso, nas animações, ele só estende a mão e a lâmina se encaixa. No universo, é menos pegar e mais invocar de volta. Vale notar a inspiração em Odd Job, de Goldfinger. No filme, o chapéu era um truque de impacto, não algo que voltava sozinho. O jogo vai além e adiciona funções sobrenaturais que superam versões anteriores da cultura pop. Esse elemento de teleporte, retorno automático, é próprio da lore e é a chave do porquê o design só funciona na ficção. No mundo real, a aproximação mais plausível seria tecnologia guiada, um disco motorizado ou um drone que retorna para a mão. Engenheiros poderiam fazer algo assim se segurança não fosse prioridade. No conjunto, retorno e pegada são o exemplo mais claro de por que a arma de Kung Lao não existe fora do jogo. Materiais e física até podem render um disco afiado, mas não há ciência que explique recuperá-lo com segurança, sempre. Essa parte pertence às regras de Mortal Kombat, não às nossas, e é justamente aí que a diferença entre fantasia e realidade fica gritante.
Em Mortal Kombat, o chapéu de lâmina funciona porque a franquia dá a ele atributos sobrenaturais e uma liga Shaolin secreta que garante que nunca falhe. No mundo real, porém, combinar voo, poder de corte e retorno seguro cria exigências conflitantes que nenhum material ou design aerodinâmico resolve sem magia ou engenharia pesada. E as fontes de MK deixam isso explícito: relíquia forjada com receita secreta e cenas de teleporte boomerang, a ficção preenchendo todas as lacunas impossíveis. Fica o experimento mental. Como você projetaria um disco retornável seguro? Qual explicação te convence mais? A liga canônica, os hacks de engenharia como aro duplo ou imaginar tudo como um drone disfarçado? Comenta aí. E se curtiu esse mix de lore e ciência, deixa o like e se inscreve para mais.